Chegamos então à terceira e última parte da apresentação do salto quântico para a nova era. Essa parte ficou por último, para o final, por ela ser a parte mais nova, a que as fontes ainda são muito alternativas, pouquíssima coisa tem saído na mídia de massa, né, nas grandes TVs, nas grandes rádios ou até mesmo nos sites mais acessados, né, que a gente chamaria aí dos conglomerados, né, em todos os países internacionais. Então aqui ele é baseado em fontes muito mais de blogs, de grupos menores da internet que estão se organizando, independentes. Então tudo que eu vou trazer aqui, por muitos está sendo chamado de especulação, de muitas promessas que nunca vão ser cumpridas, ou até mesmo uma forma deliberada de enganar as pessoas que estão lendo, que estão colocando esperança e se envolvendo nessas notícias e nessas inteligências que estão sendo compartilhadas. Por isso eu queria deixar um aviso ainda mais forte do que nos outros, que o que eu estou trazendo aqui é tudo baseado no meu entendimento, nas minhas pesquisas, naquilo que eu acredito pessoalmente, né, que estaria acontecendo e os potenciais, né, ressaltando principalmente os aspectos positivos, se isso tudo acontecer ou se parte disso acontecer. Então sugiro, recomendo que quem for acessar, quem for ouvir esse vídeo e faça a sua própria pesquisa, seu estudo, consulte outras fontes e use muito discernimento, use muito filtro de discernimento, porque o que pode soar verdadeiro para mim ou para outras pessoas pode não ser para todo mundo. Então eu deixo faço esse pedido, né? Que o máximo que eu quero fazer realmente é compartilhar informações de fontes que eu confio e que eu tenho acompanhado já há alguns anos, né? Não é algo que eu comecei há pouco tempo a acompanhar. Então o embasamento que eu tenho é em cima desse período aí que eu já vim acompanhando e o processo vem se desenrolando, né? Então vamos começar. Esses são os 6 temas que eu vou tratar nessa última parte, detalhando cada um deles, então não vou falar ainda nesse slide. E essas duas imagens são o mais importante que eu quis trazer, que é o link da primeira e da segunda parte, que a gente fala da transição planetária, que a gente fala de nós, seres humanos, seres espirituais, passando por essa grande transformação, e o que os estudos científicos, né, e muitos whistleblowers, né, que são pessoas que estão falando em público e estão dando seus próprios testemunhos pessoais sobre serviços secretos espaciais, sobre o que vem acontecendo nos governos, né, nas grandes instituições. Então, e principalmente do meio espiritual, espiritualista, esotérico, que já estão trazendo essas informações do evento há muito tempo. O evento como um fenômeno físico, como um fenômeno energético de grande transformação planetária e individual para a própria raça humana. Então seria a nossa Terra aqui do lado direito, sob todas as forças, efeitos, campos gravitacionais, magnéticos e toda essa influência do Sol, né, das explosões solares, do cinturão fotônico, que estão trazendo todas as transformações. Então deixo aqui a sugestão de assistir a primeira e a segunda parte também, para pegar essa introdução. E aqui embaixo o Intel C-Trap Report é em inglês, como está sendo documentadas e divulgadas essas notícias que eu principalmente estou me baseando. E então muito do que eu estou falando aqui é baseado nas postagens desse blog, né, o Dinar Chronicles ou Intel C-Trap. É fácil de achar na internet. Alguns desses materiais estão traduzidos para o português, mas só em algumas páginas de Facebook, algumas comunidades aí não secretas, mas fechadas, né? É necessário fazer um pedido para entrar. E quem tiver interesse pode escrever um comentário no link. Eu posso estar indicando o principal grupo que eu acompanho para ter esse material em português também.
O principal, por isso que eu estou começando com ele, é explicar o que é, pelo menos as principais diretrizes da lei Nessara-Gessara. Nessara seria a Lei Nacional de Segurança e Recuperação Econômica para os Estados Unidos, para a nova República dos Estados Unidos, e o Gessara seria o global. Então, Gessara seria para todos os países chamados soberanos, que segundo as últimas informações já seriam 209 países soberanos que já assinaram esse tratado, né, a portas fechadas, sem nenhuma oficialização aí pelos canais. Como eu falei, a mídia de massa não está documentando essas informações. Então, desse lado direito aqui, eu vou traduzir o que seriam essas principais diretrizes, pensando no Nessara para os Estados Unidos, mas já assumindo que isso vai ser estendido para todos os países soberanos, os principais países do mundo, né? Então, o significado principal de Nessara é paz, né? Essa é a principal tradução do que seria a lei Nessara. Primeira medida é impedir e eliminar quaisquer ocupações militares ilegais, como por exemplo a gente está vendo isso acontecer na própria Venezuela, né? Os governos ditatoriais, né? Os socialismos, fascismos. Então qualquer tipo de lei marcial implementada, mesmo o Trump fazendo isso nos Estados Unidos, isso não vai mais ser permitido a partir do Nessara, mesmo que a causa e os motivos sejam justificáveis. A lei Nessara não prevê mais, não autorizaria mais esse tipo de medida. Vai abolir os principais abusos e injustiças do sistema de impostos das receitas, né, do IRS nos Estados Unidos, as atividades ilegais do Fed através de impressão indiscriminada de moedas, de currencies, né? E uma redução drástica aí na cobrança de impostos, chegando até a dizerem que não mais será cobrado impostos a não ser em produtos e serviços, não mais serão cobrados impostos sobre trabalho, sobre as atividades das pessoas. Retorno à lei constitucional, né, principalmente nos Estados Unidos. Isso é um tema muito debatido ali, que a Constituição dos Estados Unidos teria sido nas últimas décadas corrompida, distorcida e não respeitada. Então a nova república seria esse retorno à lei constitucional, estendendo aí provavelmente para outros países também, né? Vai permitir a liberação de marcas e patentes e novas tecnologias de energia alternativa, energia livre. Vou falar um pouco mais na frente em outro slide. Perdão de todas as dívidas soberanas de países e dívidas com bancos, principalmente aquelas linhas de crédito comercializadas a juros abusivos. Existe todo um sistema financeiro, o Fractional Reserve System, que ele é baseado em muita extorsão e muito abuso da população mundial nesse sentido. Então uma das grandes medidas do Nessara é o jubileu financeiro, é o perdão de todas as dívidas com instituições e dívidas soberanas de países, para que ocorra um reset, que nós vamos falar no outro slide. Reset financeiro. Remoção de todos os oficiais de governo eleitos até o momento. Então isso envolve congressos, senados, presidentes, vice-presidentes. Por isso que o Nessara prevê novas eleições após a sua oficialização e implementação. Então, no caso, pode ser para punir os governos atuais ou pode ser só para fazer uma transição. Isso vai ser feito já baseado nas novas diretrizes. Equalizar a distribuição de recursos financeiros mundialmente, de forma igualitária, de forma justa, de forma de eliminar graves problemas de miséria, de pobreza na população mundial. Ou seja, uma forma muito mais eficaz de resolver os problemas que a Organização das Nações Unidas tem tido muita dificuldade, né, ou até mesmo alguma falta de vontade política, né, de implementar. Então o Nessara, junto com grandes recursos que vão ser falados na parte do reset financeiro e fundo de prosperidade,
é equalizar essa distribuição e estabelecer a paz pelo mundo através de políticas públicas, através de políticas sociais, políticas econômicas e de segurança nacional. Então esse é o resumo da Lei Nessara. E o destaque que eu quero dar aqui, que eu falei, é sobre os militares positivos, né? Então, dentro dos congressos, dentro das academias do Exército, e na maioria desses países já existem facções de militares que eles chamam de positivos. Isso inclui Pentágono, inclui agências secretas, ou seja, já existem forças da luz, seres encarnados, já trabalhando em prol desse plano, né? E os grandes países, a grande aliança por trás a liderança desse processo é o que é conhecido no mundo hoje como os BRICS, né? Que é o Brasil, a Rússia, Índia, China e África do Sul. A aliança desse país seria a liderança dessa nova ordem de governança, né? Nova ordem econômica para fins positivos. E uma aliança estratégica com os Estados Unidos, né? Por isso existe muita expectativa em relação ao governo Trump, em relação às leis e as ordens executivas que ele está assinando, ainda muito camuflada e até disfarçada de outros nomes para que as forças negativas no poder não possam interferir, não possam impedir. Então, muita polêmica em cima disso ainda. E a fonte, como eu falei no outro slide, é o Intel C-Trap de North Chronicles, o principal fonte aí de onde essas informações estão sendo postadas e onde muitos grupos ligados a projetos humanitários e causas humanitárias já estão se organizando. E aqui vamos começar a falar dos fundos de prosperidade, né? Também conhecidos como Global Collateral Accounts, originados do Saint Germain World Trust. Então, Saint Germain, ele é na linguagem mais esotérica e espiritualista, ele é o Chohan do sétimo raio, do raio violeta, um ser de muita luz, um ser de muita evolução espiritual, com inúmeras reencarnações. Para quem acredita ou não nisso, ele é conhecido por uma série de vidas que ele teve, onde ele já trouxe muito dessa missão dele de criar um plano de resgate para a humanidade, um plano de libertação e liberdade econômica, social e espiritual para a humanidade. Também conhecido como Conde de Saint-Germain, do século XVII, XVIII. Enfim, quero deixar aqui, eu vou deixar inclusive na descrição do vídeo, o link para um documentário incrível, muito completo, infelizmente só em inglês, né? Ainda não tem uma versão legendada em português ainda. Mas eu vou deixar o link para quem quiser assistir, que chama Changes in the Horizon, The Dawn of the Golden Age, que fala tudo em detalhes sobre a origem desses recursos, sobre a origem dessa riqueza, desses tesouros, literalmente, que estamos falando de ouro, de metais preciosos e de alquimias que nem imaginamos, mas de valores de tantos zeros que é muito difícil a gente conceber. Por isso que eu trago esse tema do evento com muito cuidado, com muita cautela, porque estamos falando de uma realidade que ainda não existe, né? De uma promessa de números e de valores financeiros que nós não temos nunca tivemos contato, né? Então eles falam aí de quadrilhões, são muitos zeros de riqueza já convertidas em dólar, e que a partir do momento que esse evento, que essa oficialização acontecer, eles serão distribuídos. Outro fundo que faz parte dessas contas, desses fundos, é o Suicindo, originado da Indonésia, também baseado em recursos minerais e metais preciosos, ouro, e também aliança aí de outros grupos. Existem fontes dizendo que é um esquema, que existem informações ainda não confirmadas, mas eu estou colocando aqui como sendo aí uma possibilidade, né? O Suicindo também para esse fim de distribuição equalitária de riqueza, não só entre os países, mas entre toda a população. Então a ideia, quando eu vou explicar um pouquinho melhor dos tiers, é que isso chegue a todos os cidadãos, né? Como é o caso do BIEN, né? Que é o Basic Income Earth Network mundial, principalmente na Europa. Esse grupo já está organizado, já está fazendo pesquisas, estudos e uma série de experimentos onde eles provam
que o cidadão comum, recebendo uma renda mínima, onde ele não tem mais que se preocupar em trabalhar só para sobreviver ou fazer algo que ele não gosta, onde ele não usa a criatividade só para poder pagar as contas e sustentar a família, que os cidadãos passam a ter uma produtividade e um nível de satisfação que gera muito mais resultado do que como é hoje com os recursos escassos de governos ou até mesmo de renda básica para a população. Então, o Basic Income, por isso que ele está sendo mais testado na Europa, que são países mais civilizados, países onde já existe uma classe média muito mais bem estabelecida, mas que com a vinda do Nessara, dos fundos de prosperidade e da abundância financeira, o bien seria essa preparação, a plataforma mesmo de distribuição e de monitoramento dessa distribuição de recursos para o cidadão comum, né? Para o tier mais baixo e menos acessado da população. Então, esses tiers, a distribuição aconteceria de cima para baixo mesmo, né? Começaria pelos grandes governos, pelos grandes países, né? O dinheiro distribuído entre as nações para zerar as dívidas externas, para gerar as dívidas soberanas. Desceria para as estruturas governamentais, institucionais, passaria pelas grandes famílias, algumas monarquias e algumas famílias já muito poderosas, ricas e influentes, né? Aquelas que obviamente não forem envolvidas em crimes, envolvidas em condenações ou casos de justiça, que muitas delas já estão sendo acusadas de uma série de delitos. Então seriam aquelas que estariam não envolvidas nesse tipo de situação. E aí desceria para os que eles estão chamando Tier 4, que são os grupos de internet, são esses grupos organizados, alguns são até, pelo que eu tenho estudado e pesquisado, igrejas e grupos cristãos também, que estão envolvidos diretamente em projetos humanitários, em causas humanitárias. Então eles estão como sendo, vamos dizer, candidatos a receber grande parte desses recursos, né? Grupos organizados, né? E que vão estar começando, projetos humanitários vão desde erradicar pobreza e miséria até despoluição de oceanos e rios e mares, enfim, cura ligados à população em geral, de tudo que está nos deixando nesse estado de guerra, de caos, de pobreza e de falta de recursos, né? E aí o último tier, que seria o tier 5, ele seria o da população, que estaria contemplado aí já nessas plataformas de distribuição em rede, né, dos recursos para que chegue para todo mundo e quebre muito a estrutura de hierarquia, quebre muito a estrutura de chefe, funcionário, lei trabalhista, tudo isso com certeza vai ser revisto uma vez que esses planos entrem em ação. E aqui especificamente sobre o reset financeiro e o RV, né, a reavaliação das moedas. Já muitos grupos estão falando desse processo como se fosse algo eminente, já há 3 anos, desde 2015, que eu estou acompanhando bem de perto, mas enfim, é eminente, mas ao mesmo tempo ele não aconteceu até agora, apesar de muitas notícias nos bastidores dizerem que nós estamos muito perto. Então a primeira medida para que todos esses recursos financeiros de mais de trilhões e quadrilhões aí de dólares, que vão ter cada um a sua moeda em cada país, eles seriam lastreados em ouro, né? Então a grande novidade é que eles não vão mais ser simplesmente impressos por bancos centrais, locais, né, ou internacionais, eles vão ser todos controlados pelos tesouros, pelas secretarias do tesouro de cada país. E os primeiros dinheiros, as primeiras moedas, currencies, né, que estariam baqueando, dando lastro para essa operação, seria o yuan da China, uma nova moeda, um novo dólar lastreado em ouro, que seria emitido pelo Tesouro dos Estados Unidos, o US T-Notes, o ZIM, que é do Zimbábue, o Iraque Dinar, e também tem o Gong, o Vietgong do Vietnã, que seriam aí possíveis as principais ou primeiras moedas de países a contemplarem esse lastro ouro, né? Também ligado diretamente ao PIB por recurso e riqueza, que seria uma nova forma de medir o PIB, né, baseado no que esses países têm de recursos naturais, de recursos minerais, de recursos energéticos, e não ter mais essa discriminação de país de primeiro ou terceiro mundo. Essa é uma grande transformação, né, não só pela moeda, pela parte de câmbio, onde os dinheiros
seriam, em vez de ter câmbio de 1 para 4, 1 para 3, passaria a ser tudo 1 para 1. Essa é a promessa, essa é a intenção desse reset e da reavaliação, para ter essa equalização, para termos condições iguais em todos os países, tanto de prosperar, quanto de gerar recursos, de avançar em tecnologia, avançar em moralmente, socialmente, espiritualmente, seria através dessa nova forma de medir os recursos. E a forma que eu quis simbolizar isso, ou trazer um exemplo, eu gosto muito do cinema, né, da forma como eles conseguem trazer isso através dos filmes, e aqui eu trouxe o exemplo do Pantera Negra. Né? Aqui está o próprio Pantera Negra numa convocação nas Nações Unidas, né? Uma simulação que o filme trouxe, onde ele anuncia que o vibrânio, que é o grande recurso mineral, o grande recurso natural de Wakanda, que é o nome da nação deles, né? Que é quase uma nação escondida, oculta, né? Que ninguém conhece no mundo atual. E que ele estaria anunciando o vibranium ser distribuído e compartilhado com os outros países, né? Então essa é exatamente a ideia do GESARA, né? Que esses recursos sirvam só para lastrear uma grande prosperidade e distribuição de fundos, né? Então o vibranium não seria para ser dominado por ninguém, não seria para tornar o Zimbábue ou outros países da África soberanos. A ideia é que todos sejam soberanos e esses recursos naturais sejam preservados apenas para servir de utilização científica e utilização tecnológica, e o dinheiro se continuar sendo usado em cada país, cada um com a sua moeda, só que de uma forma equalitária, bem distribuída e de forma justa, né? Então aqui é só o exemplo, e acho que a referência que eles fizeram de Wakanda seria com o Zimbábue ou com outras nações da África do Sul que trariam ou seja, um país sempre conhecido pela miséria, pela pobreza, pela injustiça social, um país de terceiro mundo que após o evento, né, após essas medidas, ele passaria a ser um país de primeiro mundo tanto quanto os outros da Europa, Estados Unidos e outros, né? Aqui a fonte eu coloquei a Marvel Comics, né, por causa do Pantera Negra, e o Prepare for Change, que é um outro site de pessoas já muito bem organizadas, já em vários países, principalmente Portugal e Europa, onde eles estão se organizando para a preparação para o evento, né? Que é uma preparação em vários níveis, né? Que eu vou falar um pouquinho também. Ainda sobre a mudança no sistema financeiro, ele já tem um novo nome, que é o QFS, o Quantum Financial System, que, para explicar de uma forma mais atual, ela é muito baseada no que a gente já conhece sobre as criptomoedas e o sistema blockchain. Aqui está um exemplo do lado direito que eu coloquei da SAP, né, como eles estão trabalhando essa nova tecnologia, que é substituir o sistema binário usado na computação atualmente por o sistema de qubits, que a gente vai ver no próximo slide. Então ele é baseado em partículas e moléculas subatômicas, assinatura vibratória, que vai trazer muito mais segurança através de dados criptografados, como diz na imagem aqui, maior transparência, né, aqui no esquema da SAP, menos intermediários, mais rápido e o retorno mais rápido de investimento. Então vai ser um sistema basicamente de inteligência artificial e que vai evitar tudo que manualmente permitia corrupção, permitia caixa 2, permitia uso indevido de recursos ocultos, né? Então tudo isso vai se tornar praticamente impossível pelo QFS. Então ele vai ser um sistema operado pelos países, enquanto nós formos divididos em nações, ele vai ser operado pelos governos como uma forma de monitorar e padronizar esse sistema financeiro baseado na nova distribuição de recursos, né? O sistema SWIFT atual, que são as transações internacionais, ele seria substituído pelo CIPS, né? Porque o SWIFT é baseado nos bancos centrais, baseado no sistema da cabala oculta, que até hoje controlava os governos, controlavam as grandes instituições, e o CIPS seria o Chinese International Payment System, né? Então eles vão a China estaria responsável pela tecnologia por trás disso. Isso não quer dizer que a China vai monitorar todos os países, é mais o sistema que eles teriam criado, né? E aqui a fonte da imagem, a SAP, né? Só para dar o exemplo que isso já está no nosso meio corporativo hoje.
Então a mecânica quântica, isso é para a gente detalhar, né? Como é que o QFS vai funcionar. A mecânica quântica, ela entra em jogo quando a física clássica não é mais capaz de explicar. Então, o que a gente está acostumado, né, de trabalhar com o sistema binário do 1 e do 0, do ligar e desligar, o Qubits, ele já explica que o 1 e o 0, ele acontece ao mesmo tempo de vários estados de uma vez. Então, assim, o quântico é como se fossem as múltiplas possibilidades, as infinitas combinações, né? Então, essa é a ideia do sistema novo. Por isso que ele tem que ser automatizado. Ele impede aí manipulações e articulações para fins indevidos. Então, ele realmente seria o que há de mais moderno, de mais sofisticado tecnologicamente para os sistemas financeiros, de uma forma nacional e global, certo? Junto acontece também essa liberação de marcas e patentes que vão trazer novas tecnologias. Então, eu trouxe o exemplo aqui dos replicadores da série Star Trek, né, que vai estar cada vez mais próximo de nós, do tipo de tecnologia que eles traziam nos filmes, né, como ficção científica. Mas já existem informações vindo que essas criações são possíveis, né, e as impressoras 3D são as que estão trazendo isso para a realidade, né? Você pode criar coisas materiais através de uma impressora 3D para você usar na sua casa, para você usar no trabalho. Então já estamos perto aí dessa nova realidade. Dizem até que a alimentação também vai poder ser feita pelos replicadores, né? Acho que até algumas impressoras já estão fazendo isso. As camas de cura, as medbeds, vão com certeza revolucionar a medicina, porque hospitais, laboratórios e até equipes médicas seriam, vamos dizer, em muitos casos substituídas por essas camas de cura, né, que elas mesmas autoprogramáveis, são praticamente robôs aí que vão fazer tudo que o corpo precisa, vão fazer diagnóstico, vão fazer prognóstico, vão fazer tratamentos. Então existe aí uma grande promessa aí de uma grande transformação na medicina, através dessa tecnologia das camas médicas, né? E tecnologias avançadas baseadas em plasma, né? O Cash Foundation, recomendo aí a pesquisa do trabalho deles, tem pouca coisa em português, mas dá para achar, então vai desde transporte, a indústria aeroespacial, trabalho com água, tudo baseado na tecnologia de plasma, né? Que parece que ela é muito sustentável, ela é baseada em energia livre, renovável e o Cash está praticamente negociando só com governos, né, porque ele é uma ONG. Então a ideia é que isso seja feito sem fins lucrativos e sim para o benefício da maior parte da população mundial, né? E aqui por último eu vou tentar trazer o que o Prepare for Change, né, e esses grupos também ligados aí ao grupo do Cobra, né, o Compression Breakthrough, né, que são grupos que estão se organizando através de meditações globais em massa, através de ativações de portais, ou seja, um grupo que eles chamam hoje de trabalhadores da luz ou guerreiros da luz, de pessoas que estão preparando a humanidade através das comunicações, das informações, do compartilhamento de revelações que estão sendo trazidas, que também é a minha intenção nesse vídeo, né? Que é avisar a população, né, tanto da parte positiva, né, do que não temer e não se assustar com grandes novidades ou grandes mudanças que venham pela frente, não terem conceitos, vamos dizer, equivocados sobre raças extraterrestres, alienígenas. Existe muito mito, muitas lendas e muita programação negativa vindo também através de filmes, né, sobre invasão, sobre abduções. Então, assim, eu prefiro dizer que existem as duas raças, ou mais de uma, com certeza muito mais do que uma ou duas raças envolvidas nisso, mas que a gente pode assumir que existem as positivas, as benevolentes e as que estão a favor e dando assistência para a evolução da humanidade, a evolução planetária, a ascensão espiritual, e existem aquelas que são contra e que estão resistindo e impedindo que isso aconteça de uma forma mais estável, natural e saudável, porque eles vão perder todo o poder. Então é uma guerra de poder, é uma guerra de controle, é uma guerra de influência, né?
que no meu entendimento acontece em outras esferas, além da física, que a gente está podendo acessar pela nossa experiência terrena, mas que todo esse processo de apocalipse, de transição planetária e de vinda desse evento, ele também significa a gente ter contato com inteligências de outros planetas, de outras esferas, de mundos mais evoluídos, de outras dimensões. Então, para mim, o primeiro contato, ele nada mais é que um processo natural, inevitável, de nos conectarmos com as nossas famílias espirituais, nossas famílias galácticas, nossos ancestrais, né, de outras esferas, de outros mundos, de outros tempos, né, que o calendário maia traz, muito dizendo que somos viajantes do tempo. Então, para mim, o primeiro contato é isso, seria acessar essas novas tecnologias, acessar retomar o contato com essas famílias galácticas espirituais. Eu prefiro focar nesse vídeo apenas as raças positivas, as raças mais evoluídas, né, que eu posso citar alguns, os arcturianos, os pleiadianos, sirianos, andromedanos, venusianos. Claro que alguns desses existem também facções, vamos chamar assim, negativas ou de baixa frequência, mas que são predominantemente evoluídas e da luz, né, e que estão dando muita assistência para a humanidade chamada hoje desperta, né, os que estão já trabalhando a serviço da luz de forma consciente e que estão dando já inclusive tecnologias de práticas meditativas, práticas através de viagem astral, práticas por trabalhos físicos também, né, com mentalizações, com visualizações, enfim. Então não é uma ajuda que vai vir, é uma ajuda que em muitos casos telepaticamente já está sendo transmitida, né? Então, essa é a minha visão, né, que é o que seria o grande salto, seria a humanidade, olhando a imagem aqui, vindo da origem, né, de Adão e Eva, né, a raça adâmica, né, o ser masculino, o ser feminino original, perfeito e com o template sagrado, divino, e passando por todos esses anos, toda essa trajetória aí de mais de 5.000 anos mais recentes aí de finalmente atingir esse estágio de sermos até merecedores desse contato, né? Porque em quem podemos confiar, né? Quem são os guias, os mentores e os mestres que nós vamos nos abrir para fazer esse contato, né? Isso é muito pessoal, é de cada um, existe muito a questão do coração, né? O que cada um sente, a telepatia, a intuição, o que a gente lê também, né? Ter muito discernimento, cuidado com as informações que chegam. E também não ser ingênuo, né, inocente demais e achar que não existem forças contrárias, achar que não existem raças negativas que são até uma ameaça ao plano da luz e que sempre atuaram aqui no planeta, segundo muitos estudos, segundo a gnose, segundo teorias de Anunnakis, arcontes, né, das influências, né, que podem nos afetar e que já afetam a nossa evolução até hoje. Então eu trago uma mensagem positiva, eu trago uma mensagem de esperança. Convido a todos, caso sintam esse chamado de se conectar com essas outras inteligências que façam de uma forma muito responsável, muito coerente e muito cuidadosa, né? O campo está muito aberto, tanto para forças da luz quanto para forças escuras, né? Então é muito delicado aí esse contato para cada um. Mas a minha mensagem é de realmente um futuro muito bacana pela frente, com muitas perspectivas positivas. E quem quiser mais links, quem quiser tentar acessar aí mais dessas fontes, por favor escrevam aí nos comentários. Deixem aí também se ficaram dúvidas ou se ficaram pontos aí que vocês também não concordam. É muito natural que existam pontos aí que divergem. Então estou à disposição para manter essa conversação, essa troca, esse debate aí com todo mundo que se conectar com esse assunto, ok? Obrigado por ouvir. Se curtiram, deixe aí um like e inscrevam-se no canal para poder acessar os outros vídeos, ok? Obrigado e até a próxima.